A paz de Cristo, irmãos. O tema de hoje que a gente vai estar abordando é sobre o arrebatamento da igreja. Amém, irmãos? O que a gente falou até agora, o que a gente abordou nessas 5 ou 6 aulas que a gente teve até agora? Basicamente, a gente falou sobre o seguinte: nós falamos sobre a primeira vinda de Cristo, falamos sobre a necessidade, como os profetas anunciavam que o Cristo haveria de padecer, ele seria crucificado, ao terceiro dia ele ressuscitaria. Como nós vimos na aula passada, falando de ressurreição, como Cristo se tornaria a primícia dos que dormem, ou seja, o primeiro a ressuscitar para não morrer mais. Mas que Jesus declara que na sua vinda os mortos também ressuscitarão. E essa é a grande promessa de vida eterna que nós abordamos, estudamos na aula passada. Dentre os vários assuntos abordados, nós falamos como Jesus ascendeu ao céu em uma nuvem, e ele mesmo declara que da mesma forma como ele subiu aos céus em uma nuvem, os anjos dão testemunho dizendo que da mesma forma ele voltará nas nuvens. Então, depois nós falamos sobre a destruição do templo no ano 70, como já estava profetizado. Falamos sobre a era atual em que estamos vivendo hoje, o princípio das dores, já apontando para esse período da grande tribulação. Falamos sobre o tempo dos gentios. E quando a gente falou sobre a última semana de Daniel, algo que a gente ainda vai estudar melhor, quando a gente começar a estudar o livro de Daniel, na última semana de Daniel, a gente falou sobre uma divisão desse período, como se a última semana, ela apontasse profeticamente para um período de 7 anos, que vão ser vistos não só na última semana, mas a gente vê também no livro do Apocalipse, porque o Apocalipse vai falar de um período de 1260 dias, ou 3 anos e meio, em que as duas testemunhas profetizam com poder, e depois 3 dias e meio onde elas estão sendo perseguidas e mortas. Então você vê um padrão de 7 anos se repetindo no livro do Apocalipse. Então, nós falamos sobre a manifestação do anticristo durante esses últimos 3 anos e meio, ou 42 meses, onde ele agiria com poder, perseguindo aos santos. No livro de Daniel, a gente vai estudar daqui uns dias que ele vai ser chamado de o chifre pequeno, que vai perseguir durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas, depois disso, nós falamos sobre a segunda vinda de Jesus sobre as nuvens, onde Apocalipse 1:7 vai dizer que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Aquilo que nós conhecemos como sendo a parousia de Jesus. O que é parousia? É a manifestação visível de Jesus. Tá? Então, nós falamos sobre alguns eventos. Falamos semana passada sobre a ressurreição dos mortos, mais especificamente o que é chamado na Bíblia de a primeira ressurreição. Hoje eu quero tratar com vocês um pouco sobre o arrebatamento da igreja. Então hoje é o 16º evento da lista que eu separei para vocês. Muito provavelmente na aula que vem eu vou listar vários eventos numa aula só, para a gente encerrar essa nossa série sobre os principais eventos escatológicos, ou que apontam para a vinda de Cristo. Deixa eu falar um pouquinho da aula de hoje, só para vocês entenderem como será a nossa abordagem ao tratar sobre o arrebatamento. Pergunta que eu vou fazer para vocês: quem já estudou sobre o arrebatamento da igreja? Ergue a mão. Quem já ouviu falar sobre isso? Tá. Dentro da visão que vocês já ouviram, de tudo que vocês estudaram, né? Como será o arrebatamento da igreja? Alguém poderia compartilhar comigo? Então, irmãos, a verdade é que quando a gente trata do arrebatamento da igreja, existem diversas visões sobre o assunto. E hoje eu vou tentar mostrar para vocês de uma forma a apresentar para vocês um pouco de cada uma dessas visões sobre o arrebatamento. No final eu também vou compartilhar com vocês qual é a visão da igreja que a gente congrega hoje, para vocês saberem também, tá? Então, basicamente,
vocês vão ver o seguinte: nós temos vários textos que falam sobre a vinda de Cristo e sobre o evento da ressurreição e do arrebatamento da igreja. Mas a maioria deles, inclusive no Velho Testamento, existem vários. Hoje, devido ao tempo, como a gente só tem 1 hora de estudo, eu não vou abordar o Velho Testamento, mas inclusive no Velho Testamento existem várias passagens que vão falar do arrebatamento. Porém, vocês vão ver que de forma clara e direta só existe um texto na Bíblia que está falando do momento do arrebatamento, que é o texto de 1 Tessalonicenses 4, onde Paulo vai falar do arrebatamento. Então olha só o que Paulo vai declarar para nós. Paulo vai dizer assim, dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Gente, eu vou perguntar para vocês, alguém sabe qual é a palavra que está ali nesse texto, quando diz, nós os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor? A palavra ali é parousia. Vocês lembram o que é parousia? Eu expliquei nas aulas passadas. Parousia é a manifestação visível de Jesus nas nuvens. Todo mundo concorda que parousia é o momento que Jesus vai se manifestar para todo mundo de maneira visível, todo olho verá. Então, ele está dizendo, nós os que ficarmos até a parousia, até a vinda visível do Senhor, não precederemos os que dormem. Quem são aqueles que dormem? Os que já morreram. A gente falou semana passada sobre essa linguagem figurada, como a expressão dormir era uma linguagem que eles se referiam aos mortos, né? Aqueles que morreram. Então ele está dizendo assim, os que ficarem vivos até a parousia, até a vinda visível do Senhor, não precederão os que dormem. Por quê? Porque o mesmo Senhor, ele descerá do céu com alaridos, com voz de arcanjo, com o som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Perceba que Paulo ele vai falar de uma ordem de acontecimentos. Ele diz assim, que quem ficar vivo até a parousia do Senhor, ele não vai subir primeiro, não vai preceder aqueles que morreram. Ele diz, porque dada a ordem, a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o que tem que acontecer primeiro, antes do arrebatamento? Vamos lá. O texto está dizendo para nós, existe uma coisa que vai acontecer antes do arrebatamento. O que o texto diz para nós? Nós vimos na aula passada, irmãos, eu sei que vocês sabem. A ressurreição dos mortos. Olha só, por que eu faço essas perguntas? Porque eu quero incentivar vocês a analisar a palavra de Deus, a meditar naquilo que a gente está lendo. O texto ele está dizendo para nós assim, não precederemos os que dormem. Paulo ele está se colocando no grupo dos que estão vivos e ele está dizendo, os que estiverem vivos na parousia do Senhor, não vão preceder aqueles que dormiram. Por quê? Ele está dizendo assim, que o próprio Senhor ele descerá dos céus até certa altura nas nuvens, ao som de alarido, voz de arcanjo, ressoar de trombetas, e ele diz, os que morreram em Cristo, eles ressuscitam primeiro. Então ele está dizendo que existe uma ordem, antes do arrebatamento acontece a ressurreição dos mortos. Então perceberam essa sequência? Antes do arrebatamento acontece o quê? Ressurreição dos mortos, tá? Isso é importante, porque isso vai fazer vocês entenderem muito das profecias bíblicas, entender a cronologia dos eventos. Então ele está dizendo assim, os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A palavra arrebatar é harpazo, é ser tirado para fora, é ser levado com força. Ele está falando sobre algo que está sendo levado com ímpeto para fora, sendo tirado. Então, todo mundo concorda que o arrebatamento, Paulo estava falando que nós seríamos retirados desta terra. Basicamente, até aqui nós temos uma cronologia de evento, mas o texto ele está dizendo para nós, vai haver um arrebatamento da igreja. E aqui vale destacar
que o evento mais importante não é o arrebatamento. O arrebatamento, ele é um evento dentro de vários acontecimentos que acontecem juntos. O evento mais importante é a vinda de Cristo nesse momento. Por ocasião da vinda de Cristo, que é o evento mais importante, acontecem outros eventos. Ressurreição dos mortos, arrebatamento, juízo, a ira de Deus sendo derramada, tribunal de Cristo, banquete das bodas. Então, existem vários eventos. Mas eu queria começar o nosso estudo de hoje mostrando para vocês. Este é o texto principal que a gente usa para falar do arrebatamento da igreja. Porém, quando a gente olha para o arrebatamento, eu quero mostrar para vocês, hoje em uma aula a gente não consegue abordar tudo sobre arrebatamento. Então eu vou focar em algumas coisas básicas para você ter uma noção geral sobre o assunto, tá? Quem sabe quantas visões existem sobre o arrebatamento? Vocês já perceberam que dependendo do seu pregador favorito, você vai ver que cada um fala de um momento diferente do arrebatamento? No final eu vou demonstrar para vocês até a posição que a nossa igreja tem também, tá? No momento, o que eu quero mostrar para vocês é que existem diferentes posições sobre o arrebatamento. E aí as pessoas se perguntam, mas a Bíblia não é a mesma? É a mesma. Mas o que acontece? Muitas vezes a forma como cada um interpreta diferentes textos conduz ela por um entendimento diferente. Nós jamais podemos dizer que o fulano, ele por ter uma compreensão, ou o ciclano por ter outra compreensão, ele não tem base bíblica, porque na verdade todos usam a Bíblia para embasar a sua visão. A gente sabe que teoricamente só existe uma visão correta, né? Alguém errou na interpretação, mas existem diferentes interpretações. E aqui é que é interessante a gente conhecer, pelo menos o básico hoje, porque isso vai fazer com que você consiga identificar, cada vez que você ouvir um pregador, o seu pregador favorito e tudo mais, você consiga identificar por que ele crê daquela forma, ou por que ele chegou àquela compreensão. Então eu vou tentar mostrar para vocês de uma maneira bem simples, um pouco de cada uma dessas visões, tá? Quando a gente olha para as diversas visões, nós vamos ver que tudo começa com o método de interpretação de cada um. O que é o método de interpretação? Quando você abre a sua Bíblia para ler, você geralmente, até mesmo que de forma inconsciente, mas você está usando uma metodologia para ler o texto e interpretar o que está sendo dito. Então, basicamente, quando a gente fala do método de interpretação, existem dois métodos que são aplicados na leitura. Ou você faz uma aplicação literal do texto, tá? O que é uma aplicação literal? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente lê lá na Bíblia falando que de 1000 anos, onde o Senhor reinará sobre a terra. Existem pessoas que aplicam uma leitura literal e vão dizer exatamente 1000 anos. Nem um dia mais, nem um dia menos. 1000 anos são 1000 anos. Isso é uma leitura literal. Mas vai ter muitas pessoas que vão interpretar esse texto de maneira simbólica, figurada. E então eles vão criar um ensino dizendo que os 1000 anos não são 1000 anos. 1000 anos pode demorar 2000, 3000, 4000, porque é um milênio simbólico. Então, você começa a perceber como essas duas formas de interpretação que aparecem aqui, você vai ver que o método alegórico e o método literal, eles vão trazer diferentes interpretações. E a verdade é que as pessoas podem dizer assim, mas poxa, é tão simples, escolhe um ou outro. Existem muitas igrejas que vão dizer, não, a gente interpreta de maneira literal. E a verdade é que não é tão simples assim, porque cada texto bíblico, a gente precisaria fazer uma exegese, uma hermenêutica do texto, para você entender aonde se aplica o método literal, aonde se aplica o método alegórico. Cada texto tem o seu contexto. Às vezes a gente vai dizer assim, não, eu só aplico de forma literal. Você vai ver que nem Jesus não aplicava tudo de maneira literal. Você vai ver vários textos onde Jesus apresentava um significado simbólico. Por exemplo,
Quando Jesus pega uma criança, ele diz assim, ó, se vocês não se tornarem como uma criança, vocês não podem entrar no reino de Deus. O que Jesus está aplicando? Não era um método espiritual? Ele não está dizendo que a gente tem que voltar a ser criança literalmente, mas ele estava falando sobre um simbolismo, né? Quando Jesus olha para Nicodemos e diz, necessário é que você nasça de novo, Nicodemos interpreta de maneira literal. Ele diz, poxa, como é que eu, sendo velho, posso entrar no ventre da minha mãe? E Jesus diz, olha, você sendo mestre não entende? Jesus estava falando sobre o novo nascimento. Você vê que Jesus usa figuras literais para fazer uma aplicação simbólica. Porém, existem vários textos na Bíblia que de fato eles são literais. Por que eu estou falando isso? Porque você começa a perceber como aqui já no princípio, essa divisão entre o método alegórico e o método literal, ele vai começar a trazer divergência de pensamento quando as pessoas leem a Bíblia. Por causa disso, surgiram 4 escolas de pensamento. 4 escolas de pensamento. Quais são elas? A primeira escola que surgiu lá no passado, ali não está em ordem, a primeira escola de pensamento que surgiu foi a escola de pensamento futurista. Inclusive, a nossa igreja ela é futurista e eu também sou futurista, tá? Mas eu vou falar das 4 só para vocês entenderem. Surgiu o método futurismo de interpretação, uma escola de pensamento. O que é o futurismo? O próprio nome já diz, é quando você olha para as escrituras e você lê ela com uma visão, olhando como se aquelas profecias estivessem apontando para o futuro. Entendeu? Então a gente lê muitas passagens da Bíblia proféticas e a gente entende que todas elas estão apontando para o futuro. Mesmo que algumas tenham um cumprimento imediato ou histórico, mas eles estão profeticamente também apontando para o tempo do fim. Para o futuro. Por exemplo, a gente fala da vinda de Jesus, a gente crê que a vinda de Cristo ela ainda está para acontecer no futuro. Talvez até muito próximo de nós, mas ainda assim é no futuro. Depois do método futurista, no decorrer da história, começou a surgir um método idealista de interpretação. Lá pelo 3º, 4º século, entre os pais da igreja, começou a surgir já uma espécie de espiritualização. Surgiram uma divisão na igreja entre os pais da igreja que eram de Antioquia, que tinha uma interpretação mais literal, e os pais da igreja que tinham uma interpretação, sendo de Alexandria, um pensamento mais filosófico, mais grego, uma interpretação de que eles espiritualizavam as coisas. Então, o que aconteceu? Surgiu o idealismo. O que é o idealismo? É quando as pessoas espiritualizam as coisas. Por exemplo, eu citei o exemplo do milênio. Quando você pega o milênio e diz, ele não é um período de 1000 anos, ele pode demorar um tempo indeterminado, ou seja, 1000 anos não são mais 1000 anos, você espiritualizou, é dessa escola idealista. No decorrer da história, quando começa a se montar outro pensamento, que é o historicismo. O que é o historicismo? Só para vocês entenderem o porquê de tantas visões diferentes sobre o arrebatamento. O que é o historicismo? Quando chega no período da Reforma, lá por volta de 1500, 1517, nesse escopo do tempo, você vai ver que os reformadores, eles saem da igreja católica e eles começam a ter um pensamento de que a vinda de Cristo se cumpriria nos seus dias. E eles começam a enxergar na igreja católica romana uma visão de que a igreja era a grande prostituta, de que o Papa seria o anticristo, a besta e tudo mais. E os reformadores começam a olhar, porque imagina, né? Eles saindo de um período, de um momento onde a igreja perseguia, onde a igreja matava, onde tinha um monte de coisa. Eles olham para as profecias, eles dizem, está aqui, eles são a grande prostituta do livro do Apocalipse, a grande Babilônia. Eles são aqueles da onde virá o anticristo. Tanto que até hoje a gente tem muitas pregações das pessoas dizendo, tá vendo? O Papa é o anticristo. Aonde que isso surgiu? Não é novo, isso começou lá na Idade Média.
Inclusive, a gente falou sobre isso lá na nossa aula sobre o anticristo, né? Onde a Bíblia vai mostrar para nós que o anticristo não vem de Roma, o anticristo não vem da Europa, o anticristo ele vem do Oriente Médio. Naum vai falar sobre isso, foi de Tiro Nínive que saiu aquele que tramou mal contra o Senhor, né? Mas isso a gente já abordou nas aulas passadas. Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? Vocês percebem como o fato de existir 2 métodos de interpretação começou a gerar diferentes escolas de pensamento? Futurismo aponta para o futuro, as profecias. O idealismo espiritualiza, né, torna como se fosse espiritual, meio cíclico para todas as gerações. O historicismo, que crê que as profecias vão se cumprindo no decorrer da história. Inclusive, olha que interessante, quando vocês olham para as trombetas do Apocalipse, vocês vão perceber que existem igrejas que ensinam que 3 trombetas já tocaram. 3 ou 4 trombetas já tocaram no decorrer da história, que só falta algumas trombetas, né, tocarem para tudo se cumprir. Se eu não me engano, acho que é 3 trombetas. Eu não creio nisso, mas por que existe essa visão? Porque eles vêm dessa escola historicista, eles acreditam que as profecias vieram se cumprindo no decorrer da história. Além do futurismo, idealismo, historicismo, nós temos o preterismo. O preterismo, ela é talvez a última das linhas teológicas, escolas de pensamento que surgiu. Quem vai lembrar do português, vai lembrar que existia a conjugação do verbo, pretérito, imperfeito, né? O que era o pretérito? Apontava para o passado. O que é o preterismo? É uma linha de interpretação que acredita que as profecias já se cumpriram no passado. Então, o preterismo, ou vários preteristas, eles vão dizer assim, que tudo se cumpriu basicamente até o ano 70. Então eles falam do contexto imediato do profeta que anunciou até o ano 70. Inclusive eles vão dizer que os mortos já ressuscitaram no ano 70, que Jesus já veio no ano 70 e que tudo aquilo que a Bíblia profetizava já se cumpriu de uma maneira que ninguém viu. De todas essas visões, eu já disse para vocês, eu e tanto a posição da igreja, nós somos futuristas. Eu particularmente não concordo com o historicismo em dizer que profecias já se cumpriram no passado, né, no decorrer da história. O idealismo eu também discordo muito, porque o idealismo ele espiritualiza as profecias, mas de todas elas, a mais perigosa que existe é o preterismo. Por quê? Porque no preterismo eles vão tirar a esperança da igreja. Eles meio que se disfarçam de uma graça, mas só que eles negam a ressurreição dos mortos e eles negam a vinda de Cristo. Eles dizem que já aconteceu. Então, o preterismo é muito perigoso. Para mim, eu chego a dizer que é uma heresia de perdição. Para mim, é uma heresia de perdição o preterismo, tá? Só que olha que interessante, Então, nós temos 2 métodos de interpretação, o literal e o alegórico. Nós temos 4 escolas de pensamento que surgiram desses 2 métodos de interpretação, e esses métodos de interpretação geraram diferentes escolas sobre o milênio. Lembra que a Bíblia diz assim que o Senhor ele estabelecerá um reino de 1000 anos? A gente vai estudar isso melhor na próxima aula, eu vou falar sobre o milênio. Mas a Bíblia fala sobre um período de 1000 anos onde Jesus vai reinar sobre a terra. Só que qual é o problema? Devido às diversas formas de interpretação, às escolas de pensamento, isso gerou também diferentes interpretações sobre o milênio. Surgiu a visão amilenista. Tá? O que é o amilenismo? Vou explicar para vocês de uma maneira bem simples. Lembrem, vocês não são obrigados a decorar isso que eu estou falando para vocês. É só uma forma de vocês saberem por que existem tantas visões. O amilenismo, ele é uma visão que acredita que o milênio é simbólico, ele idealiza o milênio. Então, basicamente, os amilenistas eles vão dizer que nós já estamos vivendo o milênio, que desde que Cristo ressuscitou, ascendeu aos céus, ele recebeu a autoridade, ele assentou-se à destra do Pai, as pessoas já estão reinando com Cristo nesta terra. Então, dentro do amilenismo, a gente já passou de 2000 anos, para eles é um milênio espiritual, que não tem tempo para acabar. Então, o amilenismo, ele espiritualiza. Dentro do amilenismo, nós vamos ter várias visões, a visão aliancista, a teologia do pacto, coisas que, às vezes, vocês vão escutar quando vocês forem pesquisar esses termos,
Geralmente eles são de uma visão mais alegórica, vem de uma escola de pensamento idealista que se torna amilenista e por isso tem uma teologia aliancista ou teologia do pacto. Não tem problema vocês decorarem tudo isso hoje, tá? Eu só quero mostrar para vocês, para que o dia que vocês forem estudar, vocês tenham uma compreensão da onde que vem cada visão que a gente tem, porque existem muitas no Brasil. Assim como tem o amilenista, lá na Idade Média, principalmente após a Reforma, surgiu o pós-milenismo. Tá? O que é pós-milenismo? O nome já diz, após o milênio. É aquela visão que acredita que Jesus voltaria depois do milênio. Ele é muito parecido com o amilenismo. A diferença é que o pós-milenismo ele tinha uma visão mais triunfalista, que a igreja venceria, dominaria, pregaria o evangelho sobre toda a terra, então viria o fim quando a igreja alcançasse todas as nações. Só que o próprio pós-milenismo ele começou a perder força quando veio a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, e ele foi perdendo força. Hoje é muito difícil você encontrar um pregador pós-milenista. E a visão mais conhecida é a visão pré-milenista. Eu já vou mostrar isso para vocês na linha do tempo, só para vocês entenderem, tá? O amilenismo é uma visão que não se encaixa em nenhuma linha do tempo, porque eles espiritualizam. O pós-milenismo é essa visão aqui, ó, que eles acreditam que a vinda do Senhor ela será após o milênio. Ele também espiritualiza o milênio. Então a vinda do Senhor é após o milênio. E o pré-milenismo histórico, do qual eu vou falar agora, é aquela visão que acredita que a vinda de Cristo ela é antes do milênio. Por isso, pré-milênio. Entenderam? Então, só para vocês terem uma ideia. Quando Jesus vier, ele vai dar início ao milênio. Por isso nós estamos vivendo pré-milênio. Por isso é chamado de pré-milenismo, tá bom? A nossa igreja, só para vocês entenderem, eu vou dar uma posição para vocês, inclusive essa é a minha posição. A nossa igreja ela tem uma interpretação mais literal das profecias, embora o alegórico também seja usado dependendo do contexto. A nossa igreja é futurista. Tá? A nossa visão é futurista. A nossa visão ela é pré-milenista. Nós cremos que quando Jesus vier, ele vai dar início ao milênio descrito nas profecias. Tá? Porém, até o pré-milenismo, ele tem diferentes visões. Eu separei 3 aqui para vocês. Existe a visão dispensacionalista, que a nossa igreja aqui ela é dispensacionalista. Existe a visão dispensacionalista. Existe a visão histórica ou clássica, particularmente aonde eu creio, tá? E existe a visão que eu coloquei nazarena, né? Dos nazarenos, ou messiânicos. Sabe quando um judeu se converte a Cristo, e esse judeu passa a estudar também sobre a vinda de Cristo? Eles são chamados geralmente de judeus nazarenos, ou judeus messiânicos, porque eles passaram a crer no Messias. Então, geralmente, o judeu, quando se converte, ele também se torna futurista, pré-milenista, e geralmente a gente chama de histórico, né? De histórico ou clássico, mas no caso do judeu, que é a mesma coisa, a gente chama de nazareno ou messiânico. Bom, por que isso tudo é importante, irmãos? Porque dentro dessas visões sobre o milênio, e dentro dessas escolas de pensamento, aliancismo, que é conhecido como teologia do pacto, dispensacionalismo, pré-milenismo histórico, ou pré-milenismo messiânico ou nazareno, dentro dessas escolas vai ter também o que a gente conhece como as diferentes visões sobre o momento do arrebatamento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existe a visão que é o pré-tribulacional, que acredita que a igreja não passará pela grande tribulação, que é esse período de 7 anos, né? Sendo que a tribulação mesmo se refere aos últimos 3 anos e meio. Tá? Mas essa visão crê que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Isso é chamado de visão pré-tribulação, porque a igreja é arrebatada antes da tribulação nessa linha de entendimento. Pré-tribulacionistas. Então, existem muitas pessoas que vão interpretar de maneira literal, futurista e de maneira pré-tribulacionista.
Tá? Geralmente os pré-tribulacionistas são todos pré-milenistas também. Essa é uma das visões. Inclusive, essa é a visão da igreja onde eu estou ministrando hoje. Tá? Depois eu até pretendo ler para vocês também um pouco do estatuto da igreja para vocês conhecerem o credo. Nós temos também, além da visão pré-tribulacionista, nós temos a visão mid-tribulacionista. Quem já ouviu falar dessa visão mid-tribulacional? Não? Olha só como é importante a gente conhecer, porque muitas vezes a gente está ouvindo um pregador e a gente não sabe por que ele fala as coisas, né? Ou por que ele está falando algo. Tá? A visão mid-tribulacionista, ela basicamente acredita que a igreja ela vai estar presente nos primeiros 3 anos, mas no meio, por isso o termo mid-tribulacionista, né? No meio da tribulação, a igreja vai ser arrebatada e a igreja não passaria apenas pelos 3 anos e meios finais. Por quê? Um dos textos principais que os mid-tribulacionistas usam é que a igreja tem que ver a manifestação do anticristo. Lembra que 2 Tessalonicenses 2 vai dizer assim, ó, que a vinda do Senhor, a parousia do Senhor, a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele não acontecerá sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado? Então, basicamente, os mid-tribulacionistas, eles acreditam que a igreja ela tem que estar aqui no começo da grande tribulação, por causa de 2 Tessalonicenses 2, eles têm que estar aqui para ver a manifestação do anticristo, e só então na metade é que eles vão ser arrebatados para não passar por esse momento de 3 anos e meio, que é chamado de a grande tribulação de fato na Bíblia. Tá? Depois, nós temos os pré-tribulacionistas, os mid, nós temos os pré-ira. Está vendo aqui bem pequenininho? O que é pré-ira? Existem pessoas que acreditam que a igreja vai passar por tudo. Vai passar pelo início, vai passar pelo meio e vai passar pelo período da tribulação. Mas eles vão ser tirados pouco antes do derramar das 7 taças da ira de Deus. Por quê? Porque Deus disse que a igreja não foi predestinada para a ira, e sim para a salvação. Então eles dizem, bom, se as taças são as taças da ira de Deus, e a igreja não foi predestinada para a ira, então a igreja tem que ser tirada exatamente aqui, ó, um pouquinho antes das taças serem derramadas. Então é como se a igreja fosse até o final, mas não passasse do final, ela fosse arrebatada. E por fim, nós temos a visão pós-tribulacionista. O que é a visão pós-tribulacionista? A visão pós-tribulacionista é aquela visão que acredita que a igreja ela passará por todo o período da grande tribulação e ela não faz dicotomia ou separação nem de povo, como se Deus tivesse 2 povos, né? A igreja e Israel, Deus vai arrebatar a igreja, mas vai deixar Israel aqui sofrendo. O pós-tribulacionismo ele não faz essa separação, ele acredita que Deus tem um único povo, formado tanto por judeus como por gentios, e que esse povo vai passar pela grande tribulação, e que no final eles vão ser arrebatados na vinda de Jesus. Então a vinda e o arrebatamento, a ressurreição é uma única coisa. Então basicamente existem essas 3 visões, essas 4 visões na verdade, tá? E existe uma visão que eu não coloquei aqui, porque para mim eu acho que nem sequer faz sentido. Existe um arrebatamento que eles chamam de arrebatamento parcial. Eles creem que vai haver vários arrebatamentos no decorrer desse período de 7 anos. Para mim, eu vou dizer, não existe base bíblica nenhuma para isso, tá? Então eu nem coloquei aqui porque eu acho que aí foge das visões. Então, vocês conseguiram perceber esse mapa, só para mim demonstrar para vocês um pouquinho? Perceberam quantas visões existem? Existem aqueles que acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação. Existem aqueles que acreditam que a igreja estará aqui até a metade da semana, mas na metade sobe. Existem aqueles que acreditam que vai até quase o final, mas antes das taças vão subir. E existem aqueles que creem que vão ficar até o finalzinho. E a igreja ela vai ser arrebatada na vinda visível, na parousia do Senhor. Então, demonstrei isso só para vocês entenderem que sempre que vocês ouvirem um pregador anunciando a palavra, existem diferentes visões. E vocês precisam meio que entender um pouquinho de cada uma dessas visões para entender o porquê de cada declaração, para que a cabeça de vocês não fique confusa ao ouvir tudo isso.
Qual que é a visão da nossa igreja, tá? da Igreja ao Brasil para Cristo? Depois eu vou disponibilizar esse slide para vocês e vocês podem baixar. Se vocês clicarem em cima do ícone, desse ícone aqui, vocês vão ver todo o credo da Igreja ao Brasil para Cristo, tá? Onde eu congrego hoje. A visão da nossa igreja, ela é uma visão pré-tribulacionista. A igreja, ou a confissão de quem montou o credo da nossa igreja, ela é uma igreja pré-tribulacionista. Eles creem que a igreja não passará pela grande tribulação, que a igreja será levada, os que estiverem preparados, quem não está preparado será deixado para trás. Olha só, eu vou ler para vocês, aqui tem 3 pontos importantes do credo da igreja. Hoje nós só vamos abordar o primeiro, que é o 10º, mas vocês vão ver que tem o 11º e o 12º. Um fala sobre a vinda de Cristo, outro sobre o tribunal de Cristo e outro sobre o juízo eterno, ou juízo final. Se der tempo, na aula que vem eu falo sobre o tribunal de Cristo e sobre o juízo eterno, ou juízo final. Hoje eu quero falar só do primeiro aqui, que fala da vinda de Cristo. Só para vocês conhecerem um pouquinho do que a igreja crê, tá? O texto diz para nós assim, ó. Esse é o que a igreja crê, tá? Cremos na vinda de Cristo em 2 fases, tá? Então, o que a igreja está dizendo? Que eles creem que haverá 2 fases da vinda. Na primeira, ele vem para arrebatar a igreja. Na segunda, ele vem para se manifestar em glória, sua parousia, a manifestação visível. A primeira, ele vem de forma invisível ao mundo e súbita para a igreja. Então, está falando de um arrebatamento secreto, invisível ao mundo, visível apenas para a igreja. Arrebatando-a para o tribunal de Cristo, ou ao tribunal de Cristo. E em seguida, ou seja, após os 7 anos, em seguida levando as bodas do Cordeiro, e passando algum tempo, esse algum tempo seria os 7 anos, né? De forma visível ao mundo e gloriosa com a igreja para reinar por 1000 anos sobre a terra. Tá? Então aqui é dado 2 textos para validar essa opinião, né? Essa teoria, que é 2 Tessalonicenses 2, 1, que é aquele texto que a gente leu nas aulas passadas, que fala que a vinda visível do Senhor, a parousia do Senhor não acontecerá, né? E o nosso encontro com o Senhor não acontecerá sem que antes venha a ser manifesto o homem do pecado, sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado. E o segundo texto é Apocalipse 20, do verso 3 ao 6, que é outro texto que também, se a gente parar para olhar, ele está falando do milênio, né? Que a primeira ressurreição acontece depois da grande tribulação, e então nós vamos ressuscitar para reinar com Cristo por 1000 anos. Tá? Esses são os 2 textos que estão sendo citados. Então, basicamente, por que eu estou apresentando isso? Para vocês conhecerem a visão que a Igreja Brasil para Cristo tem na sua confissão de fé, no seu credo sobre o arrebatamento. Tá? Lore, quanto? Tá. Bom, o que eu quero compartilhar com vocês dentro desse período que a gente tem ainda da aula de hoje? Como eu disse, a gente não tem como abordar tudo na aula de hoje, devido ao nosso tempo, que é de 1 hora só, tá? Então, eu vou demonstrar algumas coisinhas bem breve para vocês, numa outra oportunidade a gente se aprofunda mais, tá? O que eu queria demonstrar para vocês na aula de hoje? Primeiro, a Bíblia ela vai falar de algumas coisas que elas são claras, tá? Que ninguém pode botar em xeque, que são basilares, são princípios da nossa fé, que são elas: a vinda de Cristo, Jesus vai voltar de forma visível e literal. Tem gente que nega a vinda de Cristo, por exemplo, os preteristas negam. Eles dizem que Jesus já veio no ano 70. Jesus vai voltar de forma visível e literal, e além de voltar, vai haver ressurreição dos mortos. Detalhe, se der tempo a gente fala, senão depois eu deixo o PDF para vocês. Quando acontece a primeira ressurreição dos mortos, irmãos? Nós lemos em Apocalipse 20, que aquele que não botar a marca da besta, né, não adorar a imagem da besta, os deles morrerão durante a grande tribulação, mas eles ressuscitarão na primeira ressurreição, ou seja, depois da grande tribulação. A primeira ressurreição é depois da grande
Tá? Apocalipse 20, se der tempo, a gente lê, se não der tempo, lê em casa. A gente leu no final da aula passada, mas não deu aquele tempo para a gente abordar bastante esse texto. A Bíblia diz em Apocalipse 20 assim, que todo aquele que não botou a marca da besta, que não adorou a sua imagem, que não se prostrou à besta, este participará da primeira ressurreição, depois da grande tribulação, antes do milênio. E sabe o que o texto vai dizer para nós? Esta é a primeira ressurreição. Bendito ou bem-aventurados são aqueles que participam da primeira ressurreição. E aí eu vou deixar até uma pergunta para vocês. Diz que o arrebatamento acontece quando? Depois da? Entenderam? Então vocês já conseguem ver isso só por aqui, tá? Mas uma das coisas que eu gosto sempre de falar para vocês é o seguinte: sempre que vocês lerem os textos, gravem uma coisa. É muito legal vocês terem um aplicativo bíblico, onde você consegue ver as línguas originais, tá? Hoje não vai dar tempo porque a gente já está encerrando a aula, mas é sempre muito bom vocês lerem a Bíblia com um aplicativo com as línguas originais. Por exemplo, sempre que a Bíblia fala da vinda de Cristo, existem várias palavras ali para falar da vinda, mas a principal delas, a que mais é usada, é a palavra parousia, ou parousia, né? Parousia. Parousia significa que é uma vinda visível e literal. É como se fosse a manifestação de um rei em glória, quando ele volta da batalha. Isso é parousia. Então vocês vão ver que os mais diversos textos que a gente leu já nas aulas passadas e que, dando tempo, eu queria ter lido hoje para vocês, eles vão dizer o seguinte para nós, querem ver? O arrebatamento, né? Deixa eu ver se eu tenho o texto aqui para vocês verem. O texto de Apocalipse 20, que é o texto que eu falei para vocês, que fala da ressurreição depois da grande tribulação. Mas o texto do arrebatamento, olha como o texto diz para nós. Dizemos a vocês que nós, os que ficarmos vivos até a vinda, a palavra vinda aqui é parousia. Então ele está dizendo, quem ficar vivo até a vinda, visível, ele diz, não vai preceder os que dormem. Quando que acontece a primeira ressurreição? Ele vai dizer assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, que é o som da última trombeta. A gente falou sobre trombeta na aula passada, né? Ele diz assim, não precederão os que dormem, mas os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos seremos arrebatados. Quem são esses que ficarem vivos? É o mesmo que está dizendo aqui, os que ficarem até a parousia. Os que ficarem até a parousia é os que vão ser arrebatados. Entende? Então você vai perceber que todos os textos bíblicos, eles estão mostrando algumas coisas para nós. Primeiro, Jesus vai vir de forma visível e literal. Ele vai se manifestar em glória. Todo olho verá, Apocalipse 1:7 diz. A Bíblia diz assim que, por ocasião da vinda, vai haver a primeira ressurreição dos mortos. Apocalipse 20, né? A primeira ressurreição. E em Tessalonicenses o texto diz para nós, primeiro a ressurreição, depois o arrebatamento. Ou seja, vai haver um arrebatamento para a igreja. Entenderam? Então o que eu quero demonstrar para vocês, tá? O que eu quero que vocês saiam daqui sabendo é uma coisa, que Jesus vai voltar. Essa é a bendita esperança da igreja. Por ocasião da vinda de Jesus, por ocasião de Jesus voltar, vai haver também ressurreição dos mortos. Aqui se cumpre aquilo que a gente chama de a bendita esperança. Por quê? Porque Jesus sempre nas suas pregações, ele disse o quê? Que aquele que cresce nele teria a vida eterna, mas as pessoas continuam morrendo. Quando que vai se cumprir a promessa de vida eterna? Na ressurreição. Na primeira ressurreição que acontece, segundo Apocalipse 20, o texto de Apocalipse 20 aqui, acontece depois da grande tribulação. E em seguida, a Bíblia diz, primeiro os mortos ressuscitam, depois os vivos são arrebatados. Então você tem também o arrebatamento. Então o que eu queria demonstrar para vocês na aula de hoje? Tá? É uma aula muito curta, uma hora é pouco tempo para a gente falar de todas as coisas que a gente deveria falar. Mas o que eu quis demonstrar para vocês hoje é, em primeiro lugar, existem diferentes interpretações.
Vocês veem que, basicamente, eu não consegui nem passar o que eu ia passar para vocês hoje. Eu consegui falar apenas das diferentes visões. O método literal de ler a Bíblia e o método alegórico. Dependendo de como você ler a Bíblia, você vai gerar diferentes escolas de pensamento, tá? Lembrando que nós somos futuristas, nós cremos que as profecias ainda vão ter um cumprimento num futuro, acredito até que um futuro muito próximo. Dentro dessas ideias surgiram diferentes interpretações sobre o milênio. Dentro dessas visões, nós somos pré-milenistas, surgiram também diferentes teologias, aliancista, dispensacionalista, historicista, messiânica. E dessas visões é que surgem diferentes interpretações sobre o momento do arrebatamento. Um arrebatamento pré-tribulacionista, mid, pré-ira, pós-tribulacionista e até o arrebatamento parcial, que hoje a gente nem vai falar devido ao tempo, tá? De tudo que eu falei para vocês, eu quero terminar dizendo o seguinte para vocês. Vocês precisam saber de uma coisa: Jesus vai voltar. Tá? A Bíblia anunciava que ele viria uma vez para tirar o pecado de muitos. Ele fez isso na primeira vinda. Mas o autor de Hebreus diz que ele virá uma segunda vez, não mais para morrer, não mais para tirar o pecado, mas para trazer salvação àqueles que o aguardam. Então Jesus vai voltar uma segunda vez. E existem vários textos. O próprio Jesus disse, eu vou. Ele diz assim, mas eu vou voltar para buscar vocês, para levar vocês para que aonde eu estiver, vocês estejam também. E é interessante porque no milênio Cristo vai estar reinando na terra. Aí se cumprirá as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha quantas coisas que tem na Bíblia, né? Então hoje eu quero terminar falando para vocês, tá? Haverá um período de grande tribulação, todo mundo acredita nisso, independente das pessoas que creem em 7 anos, em 3 anos e meio, ou pessoas que não acreditam em nenhum período de tempo, mas a Bíblia diz que haverá uma grande tribulação como nunca houve. E todo mundo deveria estar preparado para esse momento, haverá uma grande tribulação. Daniel profetiza isso no capítulo 12, Jesus no capítulo 24, e todos eles dizem que haverá uma grande tribulação, e Jesus diz em Mateus 24, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurece, a lua não dá claridade, os poderes do céu serão abalados, então verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória, as nações da terra se lamentarão, mas a Bíblia diz assim que ele dará ordem aos seus anjos, ao som de trombetas. Olha os mesmos elementos do texto do arrebatamento, né? Ele dará ordem aos seus anjos, ao som de trombetas, para reunir os eleitos, para recolher os eleitos. Isso aqui contempla tanto ressurreição como arrebatamento e muitas outras coisas, tá? Então, depois disso, nós temos o quê? Algumas coisas que a gente vai falar na aula que vem, tá? Se der tempo, na aula que vem eu vou resumir de uma forma condensada vários assuntos. Nós temos a batalha do Armagedon, que é chamada de Gog e Magog também. Nós temos uma grande peleja. Vocês vão ver que dar-se início ao período das bodas do Cordeiro. Vai se dar início ao período das bodas. Existem pessoas que vão dizer que a igreja passa 7 anos no céu, 7 anos de bodas, né? Principalmente quem crê num arrebatamento secreto, um arrebatamento pré-tribulacional. Isso não tem nenhuma base, nenhum texto bíblico. Pelo contrário, Apocalipse 19 vai dizer que quando Jesus vem montado num cavalo branco, a igreja vestiu-se de linho fino, que são os atos de justiça dos santos, e a Bíblia diz assim que eles estão cantando no momento da vinda. Ele diz assim, bem-aventurado os que são chamados às bodas do Cordeiro. Ele diz assim, porque é chegado a hora das bodas. Percebam que Apocalipse 19 diz que as bodas vão começar depois da vinda de Jesus montada num cavalo branco. Então tem várias coisas para a gente analisar. Isso está em Apocalipse 19. A gente tem então o Armagedon, a peleja. Nós temos as bodas do Cordeiro, que é algo muito interessante, porque olha só o que os profetas dizem. A lei dizia assim, que quando um homem casasse, por 1 ano ele não deveria sair à guerra. Por quê? Porque aquele 1 ano ele deveria se dedicar à sua esposa, à sua noiva. Você percebe que quando Jesus vem, há uma guerra, há uma peleja, a batalha do Armagedon. Depois, por 1 ano, a palavra 1 ano é um período milenar, tá? Durante 1 milênio, não vai haver nenhuma guerra, Satanás é preso.
Perceba que é o mesmo que a lei dizia, quando você casa, durante 1 ano você não sai a peleja. Está ali, ó, aquele 1 ano estava apontando exatamente para o período do milênio. Então você vê assim, ó, na aula que vem a gente vai conseguir falar um pouquinho sobre esse período chamado de milênio, sobre bodas do Cordeiro. E no final do milênio, a Bíblia diz assim que Satanás, que foi preso no início do milênio, ele será solto para enganar as nações por uma última vez. Então, durante o milênio, Satanás está preso. No final do milênio, a Bíblia diz que ele será solto, vai enganar as nações. Por quê? Porque a Bíblia diz que no milênio, além das pessoas que ressuscitarem e ter um corpo glorificado, vai haver nações que entram com vida no milênio. Tá? Eu falei um pouquinho disso na última aula. Então, Satanás, no final do milênio, vai ser destruído e lançado no lago de fogo. E a gente vai ter, então, o juízo do trono branco, aonde todos aqueles que morreram, que não ressuscitaram na primeira ressurreição, aqueles que morreram durante o milênio, eles vão ressuscitar, vai ser aberto o livro da vida, o livro das obras, e a Bíblia diz que quem não tiver o nome no livro da vida, no livro das obras, vai ser lançado no lago de fogo. Até o inferno vai ser lançado depois dentro do lago de fogo, ou seja, a gente falou um pouquinho sobre isso na aula passada, sobre o inferno, né? Você vê que até o inferno, o Hades, o Sheol, não é o fim. Porque a Bíblia diz que no final, até o inferno vai ser lançado dentro desse local que é o lago de fogo. Então tem muitas coisas. E daqui é que entra o período de eternidade, que é o que a gente fala na Bíblia. O período da eternidade. Então nós temos a eternidade passada, antes de Adão, e depois do milênio, a eternidade futura. Tá? Vale lembrar, só para ficar registrado, que existem 2 tribunais. Na vinda de Cristo existe o tribunal de Cristo, que é onde os santos, aqueles que ressuscitaram, recebem galardão, recompensas e tudo mais, conforme as obras de cada um. E existem alguns que creem que aqui também acontece juízo para uns, recompensa para uns, juízos para outros, mas esse tribunal do trono branco ele é para julgar as más obras daqueles que não participarem da primeira ressurreição ou morrerem durante o milênio também. Então aqui todo o ímpio vai ser julgado. Então só para demonstrar para vocês, eu queria mostrar por quê. Dando tempo, na próxima aula a gente fala sobre isso também, mas se não der tempo, pelo menos você tem uma noção básica para vocês poderem estudar a Bíblia de vocês também, tá? Haverá o tribunal de Cristo, mas também haverá, depois do milênio, o tribunal do trono branco, tá? Amém, irmãos? Deu para ter uma noção básica? Eu vou dizer para vocês, eu sei que hoje eu compartilhei muita coisa, compartilhei até uma parte teórica para vocês entenderem como existem diferentes visões, mas o que eu queria é que vocês pudessem compreender, para que quando vocês forem ler a Bíblia, vocês sejam como os bereanos. Eu sempre digo isso lá no meu canal, e vou repetir para vocês. Quando a gente lê a Bíblia, como é que a gente tem que fazer? Lembra do que Paulo fala aos bereanos? Eles receberam com sede, com avidez a palavra de Deus, sedentos. Mas depois que Paulo terminava a pregação, eles iam conferir nas escrituras, né, que eles tinham, para ver se realmente era como Paulo estava pregando. E é isso que eu quero incentivar vocês, tá? Comigo, com qualquer pregador que vocês forem ouvir na internet ou aonde for, que vocês sejam como os bereanos, receba a palavra com avidez, sedentos, mas assim, vai conferir nas escrituras, ver se é assim como o pregador está falando, né? Se daqui a pouco não é uma daquelas visões que eu apresentei para vocês, que daqui a pouco errou numa interpretação e caiu numa visão diferente, né? Recebam a palavra de Deus com avidez, botem todas as escrituras à prova, no sentido de que vão conferir se realmente o que é pregado está de acordo com as escrituras, que é dessa forma que a gente vai crescer na palavra de Deus. E orem, porque o Espírito Santo ele é o nosso guia, ele vai nos direcionar no que diz respeito à palavra. Amém, irmãos?